Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia para todos que nos ouvem e para aqueles que também não nos ouvem, que vão nos ouvir um dia, não é? Tudo bem com vocês? Abraço já de início para todo mundo, nesta segunda-feira. Então, nós estamos aqui na rádio baruchfm.com, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. Para o Conversar é Preciso, aquele programa que leva a vocês o universo da mediação privada, o universo da resolução de conflitos fora do Poder Judiciário, a resolução de conflitos sem juiz. Os únicos juízes são as próprias partes. Esse programa hoje é feito sem a minha parceira, minha companheira, minha sócia, a Cíntia Lanzoni. Não se preocupem, a Cíntia está bem, mas ela está afônica. Então, hoje ela não vai estar aqui conosco. Vamos nós aqui, eu com vocês. Ok? Mas no próximo programa, com certeza, a nossa brilhante e maravilhosa Cíntia estará de volta. O nosso apoio para o programa é da Sucedere, da Câmara de Mediação, Arbitragem e de Práticas Colaborativas. Os contatos aqui com a rádio são via e-mail a baruch.cruz@gmail.com e o www.baruchfm.com. Então vamos lá. Nós aqui na nossa empreitada de levar todos os esclarecimentos e o conhecimento das pessoas, especialmente os empresários, nós estamos abordando nessa fase, como já abordamos o direito de família, eu quero dizer as questões familiares de família, como é que a mediação privada aborda isso e como é que funciona. Então, nós fizemos aí um longo tempo, mais de 6 meses de mediação familiar. Né? Primeiro ela genericamente e depois a mediação familiar. E agora nós estamos tratando da mediação aplicada às empresas, aos conflitos empresariais especificamente. A mediação, eu vou fazer aqui um resumo, porque ainda a mediação é um instituto, é uma forma de resolução de conflitos, por incrível que pareça, pouco conhecida no Brasil. O entendimento dela, como é que ela se processa, como é que nós aplicamos a mediação privada. A mediação como instituto genericamente considerado, e a mediação privada, que é fora do âmbito do Poder Judiciário. Acontece ou através de mediadores autônomos, ad hoc, ou através das câmaras de mediação, com mediadores capacitados, não é? Então, essa resolução de conflitos, essa forma de resolver conflitos, ela é interessante porque ela se adequa a cada tipo de conflito. Cada tipo de conflito tem o seu mote, tem a sua forma, tem o seu ambiente de tratamento. Então, a mediação, ela deixa para trás formas adversariais de conflitos, formas competitivas, onde haviam vencedores e vencidos. Não, aqui as pessoas têm que ter uma postura, as pessoas envolvidas, as partes envolvidas no conflito,
nessas contendas adversariais, as pessoas têm que ter uma postura, em primeiro lugar, uma postura de cooperação, uma postura de diálogo, de colaboração umas com as outras. É preciso entender que o outro não é seu inimigo, né? O conflito, o problema, sim, é um inimigo, mas a outra pessoa não. Você separa o problema da pessoa e fica bem mais fácil. Como é que você faz isso? Focando no problema e não na pessoa, tornando aquilo uma coisa pessoal, não é? Então, o que você tem que olhar? Como é que você tem que olhar para o conflito? Em primeiro lugar, assim, que a solução dos conflitos, elas passam por onde? Elas passam pelas partes, em primeiro lugar. Ali existem, tudo bem, conflito de interesses, tudo bem, existe conflito de interesses, mas existe sempre ali um ponto de ligação entre o que um quer e o outro pode dar ou tem que dar, né? O que o outro tem que fazer. Então, é com este olhar que nós temos que entender a mediação. A mediação, ela é um instrumento, pessoal, de pacificação social. Isso nós não podemos esquecer. Nós já colocamos isso aqui à exaustão, muitas vezes, mas nunca é demais falar, nunca é demais relembrar e puxar este raciocínio, esta lógica, que é diferente de uma lógica do adversarial, uma lógica da lide, da ação judicial, onde o outro é o seu inimigo, né? O outro é o seu inimigo, e você vai ter um terceiro, que é o juiz, que vai, no final, dar uma sentença, e nem sempre é a melhor para as partes, para as duas partes, às vezes nenhuma das partes ficam satisfeitas. Então, qual é o olhar? É um olhar completamente diferente. Não vai ser um terceiro que desconhece a sua vida, que desconhece o seu caso, o conflito em que você está, no qual você está envolvida. Não, você vai ter uma pessoa que vai olhar, né, vai customizar, vamos dizer assim, toda a sua atenção, que é o mediador, para entender o que está acontecendo e buscar o quê? Qual é a finalidade do mediador? Que é um profissional preparado, é um profissional treinado, capacitado para fazer o quê? Facilitar o diálogo. O mediador, ele em última instância, ou em primeira, o que ele é? O mediador é uma pessoa preparada para restabelecer o diálogo, a comunicação. Eu preciso de água, pessoal. Está muito seco, né? Então eu preciso de água. Estou ficando sem voz já. Pedi pro Afrânio me trazer aqui, que eu estou perdendo a voz já que mal comecei a falar. Então, como eu estava dizendo, o mediador é uma pessoa capacitada para trazer a mediação à mesa, o diálogo, a comunicação sadia à mesa. O mediador, ele vai buscar o quê? Restabelecer uma comunicação, como a gente diz, sem ruídos. Uma comunicação em que as pessoas se entendam, que cada um fale a sua vez, que cada um coloque a sua expectativa e a sua visão do problema, e depois, com a ajuda do mediador, tentar equacionar isso, dialogar em relação a isso e chegar a um senso comum. O que é o senso comum? As duas pessoas buscando juntas solucionar aquilo. Não numa perspectiva de ganha e perde. Eu ganho, você perde, né? Não, numa perspectiva de ganha-ganha.
E como que nós vamos fazer isso? Especialmente agora no direito empresarial, em todas as áreas, mas no direito empresarial, na mediação empresarial. Quando eu falo direito empresarial, pessoal, não se assustem, o direito não significa judicialização, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O direito significa o quê? São questões, são bens corpóreos, incorpóreos, materiais e imateriais que o direito tutela. O direito tutela. O direito tem que tutelar determinado bem para que esse bem seja protegido. E são esses bens tutelados pelo direito, o que exclui amor, o que exclui ciúme, o que exclui raiva. O direito não tutela sentimentos, né? Ele pode proteger as consequências de algumas coisas, mas o sentimento em si, não. Você não pode obrigar ninguém a amar. Você não pode obrigar ninguém a deixar de ser ciumento, tem que se tratar, né? Tem que ir lá no psiquiatra se tratar. Então, quando se fala esse vínculo indissociável, inquebrantável, que é o direito e a mediação, por quê? Porque não se pode fazer um acordo ilegal, não se pode prejudicar nenhuma das partes, ou as partes, ou o bem tutelado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo em família e um exemplo no direito empresarial, na mediação empresarial. No direito de família, por exemplo, na guarda de filhos, na pensão para filhos, qual é o bem tutelado? Qual é o bem que tem que ser resguardado? A criança, o menor, o incapaz, o vulnerável, não é? A pensão para uma pessoa idosa é a pessoa idosa, que é o bem tutelado pelo direito, certo? Numa contenda entre duas empresas, uma deve e a outra precisa receber. Qual é o bem tutelado? É o direito, sem dúvida, da empresa que precisa receber o quanto lhe é devido. Ué, mas e a outra empresa, né? Como é que... Não, a outra ela tem seus direitos preservados. Tudo vai ser feito de acordo com a lei, não poderia ser diferente, como no caso da criança também. Então, nunca é demais nós salientarmos e sopesarmos essas questões. Agora, voltando ao direito empresarial, o que é muito, muito, muito importante para o empresário, para as outras pessoas também, mas o empresário, os empreendimentos comerciais, eles visam o quê? Eles visam lucros, né? Então, a mediação privada, ela surge como uma importante ferramenta para solução de conflitos. Esses podem ser dos mais simples aos mais complexos. O que nós falamos também aqui já a exaustão, vimos falando desde setembro do ano passado, quando este programa se iniciou, acho que foi em setembro, né, Afrânio? Setembro de 2017, o que tem que ressaltar é o custo infinitamente menor que tem você buscar a solução de um conflito, de uma controvérsia, através da mediação privada. E a maior rapidez, pessoal. Coisas que demoram, isso daí também não vamos ficar falando novamente, para não ficarmos nos repetindo sempre, 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 mas, além do custo, o menor tempo também. Hoje, as ações em juízo, salvo se houver um acordo no meio da lide, você vai demorar 5 anos, mais ou menos. Se correr tudo bem, né? Incluindo os tribunais superiores. Então, a rapidez, ela diminui os custos também, porque você ficar com uma demanda pendente por 5 anos ou mais, o que vai acontecer?
Primeiro que o cansaço vai tomando conta das partes e também vamos dizer assim, um desânimo, né? Um desânimo, dependendo dos valores envolvidos, do bem jurídico tutelado, quando a sentença chega, o que acontece? O direito já se esvaiu, os prejuízos são tão grandes que não resolve, inclusive, a sentença, mesmo para quem ganhou. Mesmo para quem ganhou, porque em 5 anos a vida muda, né? A vida muda, as coisas vão se alterando. Uma coisa que também é muito importante é o quê? É que as partes, elas determinam a agenda da mediação. Como assim? Determinam sim. Você pergunta para as partes, quando é que vocês querem se encontrar? Quando é que nós vamos nos encontrar? Como é que nós vamos fazer o agendamento das reuniões? Né? Pode ser, dependendo da complexidade, da espiral do conflito, como a gente fala, ou se o conflito está lá em cima, muito exacerbado, uma irritação total, ou se é um conflito médio, mais tranquilo, mas se prevê de 1 a 5, 10 sessões, isso significa o quê? No máximo, pessoal, uns 3, 4 meses. Isso nos conflitos mais complexos, certo? E mesmo que dure 1 ano, né? É pouco, mas isso é muito raro, é muito raro. E essa rapidez, ela promove o quê? Uma economia, sem dúvida alguma, de recursos. Uma economia. Que mais aqui? Com esta agenda flexível, existe também uma flexibilidade em relação à resolução das causas. As pessoas vão para casa, você faz uma sessão de no máximo 2 horas, porque depois as pessoas já estão cansadas, você vai ficando cansado, exausto de tratar daquele problema, daquele conflito, e sempre há uma meditação, né, sobre aquilo, uma ponderação, você medita, você rumina, eu costumo dizer, você rumina, sabe? Quando a vaca fica lá no pasto, assim, ruminando, mastigando e pensando na vida, é isso aí, todo mundo rumina, e em casa, ou conversando com alguém depois, vai entender melhor o que está acontecendo, ou vão surgir outras questões também. Esses conflitos, eles podem ser resolvidos, pessoal, tanto na sua inteireza, tanto por inteiro, quanto uma parte deles. Uma parte. Por exemplo, você tem uma questão de marcas e patentes e também tem uma questão de uma dívida que a sua empresa precisa receber. Você vai para a mediação e consegue resolver a parte do recebimento da dívida. E fica a questão da marca e da patente de determinado produto, diferente totalmente do que vocês estão discutindo, ou uma questão de tecnologia, de know-how. Então, o que vai acontecer? Vocês vão poder fazer o quê? Se não consegue chegar a um consenso em relação às marcas, a marca e a patente, ao know-how, você resolve essa questão de receber a dívida e deixa aquela outra, ou para um outro momento, ou ajuiza a ação em relação a isso. Só isso. Mas fica resolvida aquela outra parte. É muito importante frisar que sempre, sempre é possível ir ao judiciário. Ir ao judiciário sempre. Agora, frise-se, inclusive, que o judiciário ele nunca vai deixar de existir, porque existem questões, obviamente, que são irreconciliáveis, questões que não são mediáveis. Isso é fato. Existem pessoas profissionais que entendem que não. Eu acho que tem questões que não são mediáveis. Por quê? Porque tudo que fazemos na vida, por mais que a tecnologia seja fantástica, evoluída, o que acontece por trás de tudo? O ser humano. Então, as pessoas têm que querer se entender. Esse é o primeiro pressuposto. Não tenha dúvida. As pessoas têm que tentar se entender. As pessoas têm que querer. Sem esse querer, não há mediador no mundo que vá resolver a questão.
Então, por isso que eu digo que nem toda mediação, nem todo conflito é mediável. Nem todo conflito é mediável, e essa via é de mão dupla. Né? Porque olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: nem todo conflito é mediável, mas todos aqueles que o são, ou que se pensa que são, devem ser tentados primeiro. Né? Tudo bem. Mas ninguém precisa ir para a mediação. Você pode ir direto para o judiciário. Tem ações, inclusive, pessoal, que são de jurisdição voluntária, como a gente diz, que não é possível se resolver por hora, né? Fora do judiciário. Tem várias ações que não, pela sua natureza, por lei, tem que ser dentro do Poder Judiciário. Agora, tem outras, a maioria delas, dos conflitos, eles podem ser resolvidos pela mediação privada, não é? Agora, olha que interessante. Você está em mediação. É preciso se manter em mediação? Não. As partes, ou uma delas, pode dizer, olha, eu não estou me adaptando, eu não estou gostando de como se toca a mediação, eu não me identifiquei com esse sistema, com essa técnica, com essa ferramenta, e prefiro ajuizar a ação. Quero sair, não, ou as duas partes também entendem assim. É muito raro isso, mas pode acontecer. Então, é uma via de mão dupla. Você pode estar num procedimento de mediação e sair quando você quiser. É a autonomia da vontade privada. São as partes que querem ou não. Elas é que escolhem permanecer ou sair do procedimento de mediação. Isso não só na mediação privada, na mediação judicial também. Na mediação judicial... não quero mais permanecer, eu quero ajuizar a ação, eu quero continuar com a ação. Aproveitando, você pode ter uma mediação sem o conflito estar ajuizado, sem existir uma demanda, ou pode também, no meio da demanda, dizer, olha, vamos parar tudo e eu quero uma mediação privada, com o mediador da confiança das partes, ou uma mediação judicial, se está dentro do judiciário, né? É muito difícil, até em segundo grau, né, pessoal? Quando estão nos tribunais. Hoje, até nos tribunais superiores, aquela questão da moradia dos juízes que não deu resultado, eu também não estava entendendo como é que você ia fazer uma mediação, né? Tentar conciliar as partes, eu não entendi. Não deu resultado. O ministro Fux tentou o quanto pôde, eu acho que aconteceram 3 sessões e realmente não foi possível. E isso acontece também, de você ir para uma mediação, né, do conflito ser submetido a um procedimento, essa utilização dessa ferramenta da mediação, e não sair o consenso, não sair o acordo. Mas eu garanto que as pessoas vão sair da mediação, das sessões que houveram, muito melhores do que quando entraram. Vão conseguir entender melhor o que está acontecendo com elas. Como é que aquilo aconteceu ou não. E, às vezes, por um segundo momento, o acordo acaba acontecendo, o consenso acaba acontecendo. Por isso que o acordo não necessariamente acontece e é o objetivo. O objetivo é refazer esse tecido esgarçado e sofrido que os conflitos acabam causando. Né? A mediação, ela tem esse condão de refazer relacionamentos, o Afrânio está me baixando ele foi bonzinho hoje comigo, não interrompeu no meio, né? Como eu estou sozinha aqui hoje, mas eu vou fechar o raciocínio para não ficar pontas. Então, assim, as partes não estão obrigadas, elas têm essa autonomia da vontade. As partes também têm o controle total do procedimento, né? No que tange a custos, no que tange a permanecer ou não dentro dele, no que tange a tempo, a prazos,
certo? As partes têm esse poder. Quem são os protagonistas da mediação? São as partes. O mediador, ele é um profissional que está ali aplicando técnicas que facilitem o consenso, mas com total consciência, é óbvio, das partes. Algo muito importante é o fato de, quando vamos supor que deu o consenso, que deu o acordo, que aconteceu o entendimento entre as partes. Aquele termo, isso é uma questão que causa, né, Elba, que causa muita dúvida, é assim, tudo bem, eu fiz o acordo, tal, mas isso vale em juízo? Isso é um título executivo? O que é um título executivo? Você pega aquela decisão e executa em juízo se a parte não cumpriu, o que é raro. É menos de 1% os casos de não cumprimento de acordos que são feitos pelas partes, sabe, por mediação. É muito raro, menos de 1%. Mas vamos supor que não haja. O cara disse que ia pagar, não pagou, não cumpriu o parcelamento, não sei o que você faz? Você pega aquilo, né? Inclusive é protestável, você vai em juízo e executa. O que é execução? Não se discute nada ali naquele processo, se é verdade, se não é, nada. Você vai e executa. Aí você pode penhorar, você busca ativos financeiros do devedor. Então, aquilo é um título extrajudicial executivo, que você vai e executa em juízo, caso aconteça de não a outra parte não cumprir o acordo. Bom, pessoal, nós estamos no final do Conversar é Preciso, infelizmente, porque é uma delícia estar aqui na companhia de vocês. Eu estou sozinha aqui no estúdio, mas tem muita gente me ouvindo, muitas pessoas ouvindo a nós, né, Afrânio? E nós estamos aqui com o coração aquecido e acolhendo todos vocês. Eu trouxe hoje, nós vamos para aquele nossa conversa na varanda, que tão lindamente a Cíntia faz, e que eu hoje vou procurar precariamente, né, substituir a Cíntia. Então nós vamos falar, né, Afrânio? Cadê aquela música gostosa do Conversa na Varanda? Que delícia! É muito gostoso. Muito gostoso. Então, vamos lá. Eu separei aqui uma matéria que é muito interessante, que nós tratamos bastante na primeira fase do programa, que são as questões de gênero, né? Mas de uma maneira um pouco diferente hoje. Tem uma matéria das meninas Kizzy de Paula Mota e Cristiane Dias Carneiro, que é de janeiro desse ano. Elas publicaram uma matéria aqui muito interessante, que diz respeito à participação das mulheres, das mediadoras mulheres, nas mediações internacionais. Não é? Muito interessante. E é a importância dessa questão, das questões de gênero na mediação. Essas colocações da Kizzy e da Cristiane, elas trazem uma história que ilustra o potencial das mulheres para contribuir com soluções diplomáticas e pacíficas, evitando guerras e conflitos aí mundiais que matam milhares de pessoas. Então, assim, elas fazem colocações aqui muito importantes, alguns índices bem interessantes. Mesmo com essa crescente atenção às questões de gênero, o papel das mulheres como mediadoras internacionais, ela permanece muito limitado, muito diminuto
vamos dizer assim, relegado a um segundo plano. O Global Study Women, de 2015, publicou isso, dizendo que é um órgão lá nos Estados Unidos, iniciativa privada, e mesmo após, tem uma resolução da ONU aqui, de número 1325, de 2000, que é aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, que ele reafirma, essa resolução trata especialmente de reafirmar a importância da promoção da igualdade de gênero em todas as fases do processo da construção da paz e da promoção da segurança. A presença diminuta e pouco expressiva das mulheres nessas mesas de negociação fica muito evidente, pessoal. É muito evidente. E também não só nas mesas de negociação, mas os papéis públicos de tomada de decisões. Este ano, em janeiro, eu passa por uma seleção, um curso promovido pelo Instituto de Negociações Internacionais da USP. Eu recomendo muito esse curso, e que eu fiz essa capacitação, né, em negociações internacionais, que exige um aprofundamento maior. Mas foi sensacional, porque nós tivemos cases, lidamos com cases, a sala estava com mais meninas do que meninos, e os cases, os embates, que eram internacionais, foram feitos de uma maneira bem equilibrada e, eu diria, com uma participação muito ativa das mulheres. No meu grupo, especialmente, que foi um caso de uma companhia aérea brasileira, que estava tentando negociar com uma companhia chinesa a sua venda, na qual eu fui a líder, e nós ganhamos, inclusive, bolsas de 100% para fazermos qualquer curso no Instituto de Negociação Internacional da USP. Foi muito importante isso para a minha carreira, muito importante o ambiente, foi sensacional. As negociações em nível internacional, elas são muito complexas, elas são multifacetárias, multilaterais, por vezes, e exigem muito, 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 muito dos mediadores. Para encerrar, na década de 1990, esse é um dado que as meninas aqui, e a Cristiana, trazem, a participação das mulheres nos processos de construção da paz nas Nações Unidas era de apenas 11%. Uma análise quantitativa do período identificou que, em 92 acordos de paz, as mulheres participaram, sabe de quantos? Apenas de 5. Só 5. Nenhuma mulher foi nomeada promotora ou líder de mediadores de paz em reuniões patrocinadas pelas Nações Unidas. Embora em algumas palestras patrocinadas da União Africana ou outras instituições, vejam só, as mulheres se juntaram a uma equipe de mediadores. Reconhece a ONU, naquele relatório que eu falei, não, é um outro relatório, Women's Participation in Peace Negotiations, Connections between Presence and Influence. O meu inglês, como vocês veem, ele tem um sotaque inglês britânico, tá, pessoal? Capaz de vocês não captarem. Agora, mais de 50% dos acordos de paz, contudo, eles falham dentro de 5 anos após a sua assinatura. Impressionante, né? Mas é só a gente ver lá a faixa de Gaza, Palestina e Israel, Síria. Então, Síria não dura nem um mês, né? Síria, aquela questão do Iraque, quando tinha o Afeganistão e tantos outros. A África inteira, né? A África inteira.
Não é exagero, segundo as meninas, apontar 2 razões principais para isso, com o que eu concordo. As causas subjacentes dos conflitos não são identificadas, nem se busca prevenção, ressurgimento, e principalmente a falta de inclusão das mulheres no processo de paz, seja como parte do conflito ou como mediadoras. Nós não vamos conseguir exaurir esse assunto, mas no próximo programa eu vou trazer novamente esse assunto, porque tem dados aqui muito, muito, muito importante. A falta de inclusão do feminino, que o feminino tem um outro olhar em relação aos conflitos. É muito diferente do olhar masculino. Existem grandes mediadores de conflitos, nós vamos trazer aqui no próximo com uma nova visão sobre isso, grandes mediadores masculinos em conflitos também. Mas é como foi dito aqui, de 90 acordos, de 90 consensos de paz, 5 apenas sobrevivem, né? E essa questão de gênero, também a mulher, ela tem essa capacidade de enxergar as questões subjacentes, os interesses, aqueles interesses submersos que nós já falamos tantas vezes aqui, que precisam ser trazidos à luz, não é? Sem entender os interesses das partes, fica muito difícil qualquer consenso. Pessoal, estamos encerrando o Conversar é Preciso e o Conversa na Varanda. Foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Um abraço no coração. Tchau para vocês. Uma ótima semana.